Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Aprovap. Eu sou a Carolina, professora de redação, e na aula de hoje nós aprenderemos sobre os tipos de argumentação. Quer aprender mais sobre eles? Então vem comigo! Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre os tipos de argumentação. E aí, antes de eu explicar para vocês quais são cada um desses tipos de argumentação, é interessante que a gente saiba o que é argumentar, não é mesmo? E aí, depois que nós aprendermos sobre o que é argumentar, eu vou explicar cada um desses tipos de argumentação, combinado? Então, vamos lá. Temos aí o primeiro subtópico da nossa aula de hoje. O que é argumentar? Bom, pessoal, argumentar nada mais é do que apresentar fatos, ideias ou razões que comprovem uma tese. E aí, essa comprovação é feita através da fundamentação com provas, a fundamentação com provas, beleza? O objetivo da argumentação é defender o seu ponto de vista sobre aquele assunto, convencendo, o corretor ou a corretora do que está sendo escrito no texto, beleza? Além disso, a argumentação pode ser definida também como uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Argumentar, resumidamente, é apresentar os motivos pelos quais nós acreditamos ou não em algo. Bom, então, argumentar nada mais é do que apresentar o seu ponto de vista sobre aquele assunto, objetivando comprovar que aquele fato realmente acontece, para que assim a gente convença o leitor ou o corretor daquilo em que estamos escrevendo. E aí, essas comprovações, elas podem ser feitas de diversas maneiras, entre elas, através de informações que acontecem na sociedade, o que chamamos de informações de fora daquilo que foi escrito no nosso texto, tá bom? O principal objetivo, da argumentação é convencer o leitor daquilo que nós estamos escrevendo. E aí, a gente vai convencer através da fundamentação com provas, beleza? Bom, então agora nós vamos ver quais são esses tipos de argumentação, os jeitos nos quais a gente pode apresentar o nosso ponto de vista e convencer o leitor que o que nós estamos falando de fato acontece, tá ok? Então, bora lá. O primeiro tipo de argumentação é o argumento por autoridade. Nesse tipo de argumento, a ideia ela vai se sustentar pela citação de uma fonte confiável. E aí, essa fonte confiável pode ser tanto um especialista no assunto, quanto uma frase dita por um político, por um escritor, por um artista famoso, por um pensador, e pode ser também o trecho de um filme, de um livro ou de uma música, tá bom? Aconselho vocês a, quando forem citar trecho de música ou filme ou livro, não citarem um trecho muito longo, tá bom? Para não ficar uma coisa muito cansativa. Citem apenas uma frase simples, e objetiva, tá bom? E aí, é chamado de argumento de autoridade porque nós vamos apresentar um pensamento de uma autoridade naquele assunto abordado, de um especialista naquele assunto abordado, tranquilo? Vou lembrar vocês que existem dois tipos de citação. A citação direta,
quando nós apresentamos o pensamento do autor escrito de modo original, escrito exatamente igual ao que ele escreveu, ou seja, nós copiamos e colamos o que o pensador escreveu, tá? E aí vamos utilizar aspas. E temos também a citação indireta, que é quando a gente apresenta o pensamento do autor, porém escrito com as nossas próprias palavras. E aí sem aspas, tá bom? Tanto na citação direta quanto na citação indireta, é obrigatório que vocês mencionem o autor daquele pensamento. A citação, ela tem a função de auxiliar e também de deixar a tese mais consistente. Tem a função de comprovar que aquele fato lá que você apresentou, seu argumento, ele é real, ele realmente acontece, beleza? Bom, vamos para o próximo tipo de argumentação, que é o argumento de exemplificação. Esse tipo de argumentação consiste no relato de um fato real ou fictício, ou seja, um fato que fica na nossa imaginação, que nunca aconteceu e que pode ser que aconteça no futuro, tranquilo? E aí o objetivo desse argumento de exemplificação é tornar mais concreto o que está sendo defendido. Geralmente a gente utiliza esse tipo de argumento quando o nosso ponto de vista é muito teórico, e aí a gente apresenta exemplos para esclarecer, para facilitar a compreensão, o entendimento daquele ponto de vista, ok? Tranquilo até aqui, gente? Então tá. Então, vamos para o próximo. Temos aí o argumento de causa e consequência. Esse tipo de argumento, ele busca comprovar a tese defendida através de, como o próprio nome diz, de relações de causa, que são os motivos pelos quais aquele fato acontece, e consequência, que são os efeitos que aquele fato ele traz para a sociedade. Tranquilo esse aqui, né? Ele é bastante utilizado em redações. Os outros também, porém esse aqui ele é mais simples de elaborar. Por quê? Porque nele nós vamos apresentar os motivos pelos quais aquele fato acontece e os efeitos que ele proporciona para a sociedade, seja ele negativo ou positivo, tá bom? Então, vamos para o próximo tipo de argumentação, que é o argumento de provas concretas. Nesse tipo de argumento, quando nós empregamos nesse tipo de argumento, nós empregamos o nosso ponto de vista, né, a nossa opinião baseada em provas concretas. E aí, provas concretas nos remete a fatos reais, né? Um fato que ocorre na sociedade. E aí, nele, nós buscamos evidenciar a nossa tese por meio de informações extraídas da realidade. Provas concretas, fatos concretos que acontecem na nossa realidade. Nesse tipo de argumentação, nós podemos utilizar tanto fatos de domínio público quanto dados estatísticos. E aí, é importante que vocês saibam que sempre que forem mencionar dados estatísticos, vocês devem obrigatoriamente mencionar a fonte de onde vocês tiraram aquela informação. Se vocês não lembrarem o número exato, antes do número escrevam aproximadamente, beleza? E aí, se vocês lembrarem o número exato, é só colocar lá, de acordo com parará, 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 que é a fonte na qual vocês tiraram aquela informação, vocês coloquem lá a numeração, né, o número, vocês lembram, e comecem a desenvolver o argumento de vocês, tá ok? Bom, agora nós vamos para o argumento pró-tese.
Nesse tipo de argumento, nós vamos desenvolver uma explicação para a questão levantada no nosso raciocínio argumentativo. Tranquilo? Então, no argumento protese, nós vamos explicar o nosso ponto de vista. E nesse tipo de argumento, nós vamos extrair também apenas fatos reais. E sempre que formos utilizar o argumento protese, nós devemos apresentar a seguinte estrutura, que é a nossa tese, mais porquê, mais e também, mais além disso. Tranquilo? Então, pessoal, recapitulando, na aula de hoje nós aprendemos sobre o que é argumentar e quais são os tipos de argumentação. Como eu falei, existem outros tipos de argumentar, porém, considero estes os mais tranquilos na hora de elaborar a redação, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês o argumento protese, trouxe também o argumento por causa e consequência, o argumento por provas concretas, o argumento de autoridade e o argumento de exemplificação. Lembrando que argumentar é apresentar o nosso ponto de vista fundamentado com provas, objetivando sempre convencer o leitor daquilo que nós estamos escrevendo. Tranquilo até aqui, galera? Então, tá bom. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo para que vocês fiquem por dentro do que rola toda semana aqui no curso Aprovap. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!